E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Zebedieff. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós falaremos sobre produtos notáveis, em especial do quadrado da soma de dois termos. Então vou resolver um exercício com vocês. Antes de ir para o exercício em si, eu quero que vocês pensem o seguinte: que eu estou somando dois termos. Um termo x com um termo y e elevando essa soma ao quadrado. Então, isso daqui representa o quadrado da soma de dois termos. Uma maneira de desenvolver isso daqui é pensar da seguinte forma: eu tenho esses valores ao quadrado, eu teria que somar esses dois carinhas aqui e depois elevar ao quadrado. Como eles não são semelhantes, eu posso desenvolver isso de uma outra forma. Eles não são semelhantes, eu não posso juntá-los aqui. Eu posso desenvolver de uma outra forma. Como eles estão ao quadrado, significa que a base será multiplicada por ela mesma duas vezes. Para desenvolver isso aqui, eu posso aplicar a distributiva. Então, aqui ficaria x vezes x ao quadrado, x vezes mais xy, agora distribuindo y. Y vezes x é yx, yx e xy é a mesma coisa, então eu vou indicar aqui xy. E para terminar, mais y vezes mais y. Mais vezes mais é mais. E y vezes y é y ao quadrado. Continuando ainda, eu teria aqui x ao quadrado mais. Se eu tenho um xy com mais um xy, eu tenho 2xy. Copio mais y ao quadrado. Então, desenvolvendo essa expressão, eu teria essa outra expressão aqui, aplicando a técnica da distributiva. Essa técnica também é válida, só que nós mostraremos hoje uma técnica mais rápida. Então, observe o seguinte, o resultado, como que ele é dado em relação a essa pergunta original aqui do x mais y ao quadrado. Aqui, ele pegou o primeiro termo, elevou ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. É isso que a gente vai ver no exercício de uma forma mais simplificada. Então, voltando aqui essas escritas, vou apagar essas escritas aqui, a gente vai se concentrar no exercício em si de uma forma mais direta, ok? Então, só apagando aqui, só apagar aqui para não tumultuar a tela, e a gente vai se concentrar no quadro. A solução dada é a seguinte: se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, como que eu vou desenvolver isso aqui? Eu pego o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou seguir essa parte escrita aqui. Então, veja o primeiro exemplo. Eu tenho a soma entre dois termos, o quadrado da soma de dois termos. Quem que é o primeiro termo aqui? É o C. Quem que é o segundo termo? É o D. Como que eu faço essa resolução para não precisar fazer aquela distributiva? Então, acompanhe a leitura. Eu pego o quadrado do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? C, ao quadrado. Aí ele continua. Mais duas vezes o primeiro termo, que é o C, vezes o segundo termo, que é o D. Continua a leitura. Mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? O D. Aí ficaria D ao quadrado. Vamos para a segunda linha aqui, então. Preenchendo a tabela. Quem é o primeiro termo aqui?
é o 3. Quem que é o segundo termo aqui? O K. Preenchi essa parte da tabela. Vou preencher agora essa quarta coluna da tabela. O que ele pede para fazer? O quadrado do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é o 3. Vezes o segundo termo, que é o K. Mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? É o K. Então vai ficar mais K ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que são 9. Coloco 9. Copio o sinalzinho de mais. Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes K, 6K. Mais o K ao quadrado. K ao quadrado é K ao quadrado mesmo. Aí eu terminei de preencher essa quarta coluna. Vamos lá para a terceira linha, então? Aqui, esses dois espaços estão preenchidos. O primeiro não. Como que eu preencho o primeiro? Ele é o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui eu vou abrir o parênteses. Então, eu sei que tem o quadrado de quem? De uma soma. Que soma que é essa? Do x com o 10. Então, preenchi essa primeira coluna. Vou agora preencher essa quarta coluna que está vazia. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o x. Então, vai ficar x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é x. Vezes o segundo termo, que é 10. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 10. Pego 10 e levo ao quadrado. Resolvendo isso aqui agora. X ao quadrado eu copio de novo, que não dá para fazer nada por enquanto. Copio x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 10, 2 vezes 10, 20. Vezes x, 20x. Então, aqui fica mais 20x mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 são 100. Então, preenchi aqui a quarta coluna. Quarta linha, ele aqui já está preenchido. O primeiro termo é 6, segundo termo é z. Agora eu vou começar a fazer direto, tá? Já pegaram a prática e eu vou fazer direto. O quadrado do primeiro, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 6, 12, vezes o segundo, que é z, 12 vezes z, 12z, mais o quadrado do segundo, z ao quadrado. Quinta linha. Aqui temos então que fazer o quadrado da soma. O y mais meio elevado ao quadrado. Então, como que fica essa resolução? O quadrado do primeiro. Então, y ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é meio, mais o quadrado do segundo. O segundo é meio. Vou elevar ele todo ao quadrado. Resolvendo isso daqui, o y ao quadrado eu copio. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplicação de um número pela fração. Multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes y. Então, copio o y mais meio ao quadrado. É meio vezes meio. Então, faço o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Está resolvido
a penúltima linha. Vamos para a resolução agora da última linha. Primeiro termo é y, segundo termo, 2. Esse aqui também dá para fazer de forma direta, que os valores aqui já são mais simples. Então vamos lá. O quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E assim resolvemos esse exercício, preenchendo os valores no quadro. Então, veja só, quando eu tiver o quadrado da soma de dois termos, uma forma de se resolver isso é aplicando o produto notável. Então, eu faço o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, dessa forma, eu resolvo de uma maneira direta, sem precisar aplicar distributivo. Beleza, galera? A aula de hoje é isso daí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.